Bom dia, o câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão pela alimentação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e a live hoje é especial para você que se sente culpado do câncer. Você tem esse sentimento? Você tem essa sensação? Então gruda o olho na tela porque essas informações são para você que está se punindo por uma situação que não é culpa sua. Seja muito bem-vindo. Deixa eu registrar aqui. Liberte-se da culpa do câncer. Esse é o nosso caminho hoje. Espero que você esteja já inscrito na minha jornada, a jornada da alimentação específica para remissão no câncer. É gratuito, você não paga nada e você vai ter esse privilégio, essa oportunidade apenas fazendo a inscrição no link da bio, seja no TikTok ou no próprio Instagram. Então, deixe-me registrar, liberte-se da culpa do câncer. E você tem essa culpa, então deixa registrado aqui para mim, estando ao vivo ou gravado, coloque para mim se você se sente culpado pelo câncer. Isso é muito importante para a gente caminhar. Então, bom dia a todos. Vou pegar minha água aqui para dar exemplo para vocês, querida água. Espero que você esteja com a sua garrafinha aí do lado, com o copo de água, os dois são muito bem-vindos. A hidratação é fundamental para que o seu corpo funcione bem. É a mesma coisa que imaginarmos uma Ferrari, um carro extraordinário, mas ele não pode andar porque ele não tem roda. A água seria a roda desse carro, a água seria o caminho para que os nutrientes dentro do seu corpo possam circular, o oxigênio, o gás carbônico, para que você possa viver. Então, olha que bacana. Por que eu trouxe esse tema da culpa? Porque muitos pacientes chegam até mim se sentindo culpados pelo câncer. Ele fala, eu que sou culpado pelo câncer, eu que sou responsável pelo câncer. Então, eu preciso que você entenda de onde veio o câncer, né? E antes de falar de onde veio o câncer, vou falar um pouquinho da minha história quando eu recebi o diagnóstico da metástase, porque eu não recebia o diagnóstico do tumor. Eu já estava com metástase no fígado. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito triste de receber a notícia de ser diagnosticado com câncer, porque não é uma notícia legal. Eu normalmente pergunto para os meus pacientes como é que foi a notícia do câncer e todos também têm uma situação muito intensa em relação a esse diagnóstico. Não é algo natural, não é algo fácil para você digerir. Mas é possível a gente digerir e reverter essa situação, como eu posso trazer o meu exemplo e de dezenas de pacientes. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado, chorei bastante. E a primeira pergunta que eu fiz para Deus, porque eu acredito em Deus, foi: Deus, qual foi o meu pecado? Porque olha como é que é maluco essas coisas. Eu, naquele momento em que recebi o diagnóstico do câncer, eu imaginei que se eu tive uma doença tão grave, tão séria quanto o câncer, como o câncer, eu havia pecado. Eu tinha feito algum atentado contra Deus, eu tinha feito algo muito grave durante minha vida e perguntei: qual foi meu pecado? O que eu pequei? Onde eu errei? E de uma forma mágica, aquele pensamento foi desmanchado do meu coração. Já até falei sobre isso, tem um post fixo no meu Instagram sobre isso, que você não tem culpa, você não cometeu pecado para ter o câncer. Deus é amor, na minha visão. Jesus Cristo mostrou isso e em nenhum momento um pai, ele pune o filho para que o fale que ame, ou cause sofrimento e dor nesse filho, ou incertezas, inseguranças, para que ele fale que ame. Então isso não é Deus, isso é um carrasco. Então tira da sua mente, em primeiro lugar, que existe pecado na sua vida e por isso que você pecou, por isso você teve câncer. Não é dessa forma. Jesus já levou todos os pecados junto com ele, toda a culpa que possivelmente a humanidade pudesse ter junto com ele. Então não tem razão
para você espiritualmente pensar, pelo menos na nossa visão cristã, de que você cometeu um pecado e por ter cometido um pecado você teve câncer. Eu já ouvi essa idiotice de algumas pessoas que se dizem líderes religiosos. Ah, você teve câncer porque você pecou. Essa pessoa é estúpida, essa pessoa ela não tem conhecimento bíblico para falar isso para você. Pensando na linha cristã, não tem base espiritual, filosófica, sociológica nenhuma de atribuir culpa a você a algo que Jesus nem Deus trouxeram essa culpa. Então, se liberte disso, limpe isso do seu coração, da mesma forma que eu consegui me libertar na mesma velocidade que eu pensei. Não tive culpa alguma, assim como você não teve culpa do câncer em relação a um pecado. Você não cometeu nenhum pecado para essa doença aparecer. Mas a gente pode avançar mais um pouquinho. Talvez você não tenha uma relação de pecado, mas você sinta-se culpado porque você comeu a substância A, B ou C, e eu vou comentar algumas aqui, e você, por ter consumido essas substâncias, o câncer surgiu. Vamos pensar de uma forma mais ampla também. O que realmente causa o câncer? A gente tem fatores físicos, como fosse o sol, fatores químicos que estão associados à bebida alcoólica, ao cigarro, algumas substâncias agrotóxicas, aditivos, alguns desequilíbrios no próprio corpo que poderiam quimicamente formar o câncer, e nós temos a ação de micro-organismos, H. pylori, Helicobacter pylori e o HPV, Human Papilloma Virus, que causam câncer. Então a gente precisa ter ideia de que esses causadores que podem gerar o câncer, eles podem aparecer em qualquer pessoa. A gente sabe hoje que uma pessoa, desde uma criança até um idoso, podem desenvolver câncer. Não gostaria que ninguém desenvolvesse, mas isso pode acontecer. Mas mesmo quando a gente tem uma causa tão certeira quanto o cigarro, que hoje já é comprovado que cigarro causa câncer, lá atrás não era, né? Lá atrás a indústria farmacêutica escondia. Então o Dr. Dawes, que é um médico, ele começou a estudar médicos, né? O hábito do médico, e percebeu que esses médicos tinham muito mais câncer, os que fumavam, do que os que não fumavam. Então olha como é que é interessante. Aí ele percebeu isso por volta de 1930, 1950, que o cigarro causa câncer, mas demorou muitos anos para a indústria farmacêutica admitir essa verdade científica e muitos anos para as pessoas largarem a porcaria do cigarro. Por exemplo, em 1989, quase 40% da população brasileira fumava. Agora, em meados de 2023, menos de 10% da população fuma. E se a gente for olhar a população mais jovem, ela fuma menos ainda. Quem fuma mais são os idosos que ainda estão vivos e fumam. Mas preste atenção numa coisa. Mesmo a pessoa que fuma, quando ela tem o diagnóstico do câncer, muitas delas reduzem o consumo de cigarro, porque elas sabem que aquilo pode prejudicar. E já atendi pacientes que fumam e tiveram câncer de pulmão, e nem por isso eu fico punindo ele ou acusando ele, porque o cigarro é um vício. Ele não faz isso de propósito. Ele falou assim, não, eu vou fumar e eu vou ter câncer. Isso é um vício. Então, o profissional da saúde, ele exatamente existe para libertar você desses vícios. E na nutrição, existem vários vícios. A pessoa normalmente é viciada em doce. E no programa que eu faço com os meus pacientes, eu liberto esses pacientes do vício. Libertar a pessoa do desejo de doce é impossível, porque isso é genético. Mas libertar desse vício, desse consumo excessivo de carboidrato é possível. Então, da mesma forma que um fumante, ele precisa se libertar desse vício, que o vício sim é um problema, é algo grave. Ele precisa lembrar, e eu relato isso a todo momento para ele, que eu falo, eu não vou ficar falando para você o que o mundo já te disse, que você tem que largar o cigarro. Eu não vou fazer isso, porque o mundo já está cansado de fazer. Eu preciso te trazer algo novo, que é uma alimentação especial para que você possa se libertar dessa situação. E a pessoa que
tem o câncer depois de fumar o cigarro, né, depois de muitos anos fumando, eu não fico colocando culpa nele. Ele sabe o peso de fumar, ele sabe a responsabilidade que ele tem fumando. Então, a culpa, eu sempre trago, a culpa paralisa, o arrependimento não. Se essa pessoa que fumava 20 cigarros, ela diminuir um cigarro, já é sucesso, já teve uma mudança, porque esse vício é difícil de ser modificado, é difícil de ser transformado. Então, independente da razão desse câncer ter surgido, vamos pensar em algo tão grave quanto o cigarro, não se culpe por isso, vamos avançar. O que você pode fazer de hoje em diante? Está fumando 20 cigarros? Vamos para 19, né? Ou, não consigo largar nenhum, tudo bem. Vamos melhorar a sua alimentação, vamos proteger o seu corpo, vamos iniciar o tratamento quimioterápico, imunoterápico, que tem resultados excelentes em câncer de pulmão. Esse caminho que eu acho que é muito importante e interessante, porque se a gente ficar pegando um chicote e batendo nas costas por algo que muitas vezes sozinho você não consegue mudar, que é o vício, né? Vício do cigarro que causa câncer, o vício da bebida alcoólica que também causa câncer, a gente não avança. Mas talvez você que está me vendo aqui, você não fuma e não bebe, assim como a maioria dos brasileiros, 90% dos brasileiros não fuma, 60% dos brasileiros não bebe, a maioria das minhas pacientes com câncer de mama não bebe, mas mesmo assim ela teve câncer. A gente tem que lembrar que esse vício do carboidrato, esse consumo excessivo de carboidrato, aumenta o peso, e o excesso de peso é um grande vilão para a saúde. Não para você agora se culpar porque comeu um docinho ou porque comeu uma massa, mas para que você possa usar essa informação e transformar a sua vida. Você pode e deve transformar a sua vida. Você tem esse poder, você tem essa capacidade. E eu sempre brinco, nunca mais eu vou poder comer doce, nunca mais eu vou poder comer uma massa. Claro que vai, mesmo durante o câncer. E eu trago informações sobre isso. Em qual sentido? É claro que excesso de carboidrato faz mal, assim como excesso de água. Se eu tomar muita água, eu morro por hiponatremia. Eu perco muito sódio na urina, meu coração muda o batimento cardíaco e eu morro. Mas a gente precisa de uma dose, que é o que eu faço com meus pacientes. Mas vamos supor que a pessoa ela atribui ao famoso açúcar, né? Eu vou comer qualquer dose de açúcar, eu vou ter câncer. Falso isso. É o excesso de açúcar que está associado ao ganho de peso, e o ganho de peso também, infelizmente, está associado ao câncer. Então não é porque você come um docinho ou outro que isso causa câncer. Eu posso provar isso para você. Olha que interessante. Uma pessoa, você que fica ao lado de um fumante durante um mês, você vai ter câncer de pulmão? Você não vai ter câncer de pulmão, porque ficou um mês ao lado de algo que causa câncer, que é o cigarro. Eu recomendo alguém ficar um mês ao lado de alguém que está fumando? Claro que não, porque isso não é bom. Mas mesmo que você ficasse um mês ao lado de um fumante, você não desenvolveria câncer de pulmão. Desta mesma forma, eu faço a comparação. Não é porque você come um docinho ou outro de vez em quando, ou você come uma fritura em um momento ou outro, que isso vai causar câncer e muito menos excesso de peso. Mas eu fiz isso e tive excesso de peso. Então, a sua alimentação não está só em um docinho e em uma fritura. A sua alimentação ela está desequilibrada por inteiro. Por isso que você ganhou peso, por isso que você está com excesso de peso. Então, tenta se libertar dessas falsas informações de que mudanças alimentares ou comer um besterol ou outro vão transformar o seu corpo saudável em cancerígeno, ou o seu corpo que já tem o câncer vai desenvolver essa doença a partir desse momento. Não é tão fácil assim fazer câncer. As pessoas acham que assim, não, fez tal coisa, teve câncer. Não é tão prático. O corpo tem vários mecanismos para impedir a formação de células defeituosas e cancerígenas. Exemplo disso é o sistema de defesa nosso, o sistema imune. Nós temos células que atacam células defeituosas, células de defesa, em especial o linfócito T, que atacam células cancerígenas. Tem uma célula cancerígena, vai o linfócito T e destrói. Isso já é conhecido pela própria medicina, não é à toa que foi desenvolvida a imunoterapia, que você treina
o linfócito T para que ele possa matar uma célula cancerígena. Então, a própria medicina usa os seus recursos naturais para destruir o câncer. E você, de forma geral, mantendo atividade física, boa alimentação e boa imunidade, você também pode ajudar nesse processo natural de destruir células defeituosas. Então, esse ponto é muito importante. A Rai colocou aqui para mim, ó. Eu estou há 30 anos ao lado de um fumante, eu já fumei também. Rai, fico feliz de você estar ao lado de uma pessoa que você ama, acredito eu. Fico feliz de você ter parado de fumar, mas lembre que o fumo passivo é mais perigoso do que o fumo ativo. Vou chamar de fumo ativo quem está fumando. Ficar passivamente ao lado de um fumante, ele baforando a fumaça, é mais perigoso do que a própria pessoa. Tanto que muitas vezes as esposas de fumantes desenvolvem câncer antes da própria pessoa. Então, toma cuidado com isso, né? Não é proibido, é bem-vindo que a gente fique ao lado de pessoas que amam, e às vezes a pessoa tem um vício, mas cuidado apenas com a fumaça que essa pessoa está ao lado. A Eli colocou um assunto aqui que não tem relação com a culpa e alimentação em câncer. Eu faço a sugestão para ela conversar com o médico. E aí a gente tem esse ponto especial. Você ainda se sente culpado? Por exemplo, tem pessoas que tentam encontrar um culpado por ela ter câncer. Ela não quer achar uma ação para mudar a alimentação dela de forma consciente, mas ela tenta olhar para a alimentação e falar: frango tem hormônio e isso causa câncer, não vou comer mais frango. Primeiro, é falso, frango não tem hormônio. Como é que ele cresce tão rápido? Eu já fiz live sobre isso. Desde 1920, o ser humano ele tem granjas e essas galinhas cada vez mais têm uma capacidade de aumentar a massa muscular, que a gente come a carne do frango. Esse frango tem ração especial, tem água especial, ela come durante o dia inteiro. Existe um tratamento adequado nos locais onde ela vai ter o crescimento, número adequado de frangos, e isso ao longo de 103 anos, que desde 1920 a gente faz isso, a gente conseguiu reduzir o tempo de crescimento dos frangos. Não vou entrar no mérito se vai matar o animal ou não vai, não quero entrar nesse mérito. Quero mostrar apenas que não existe hormônio nesse frango, mesmo porque se tivesse, a carne dela seria dura, porque carne com hormônio é dura, e o preço dela não estaria nessa situação, estaria muito mais caro. Então tira da sua mente que tem hormônio. O outro ponto, a gente pode pegar a Índia e o Kuwait, que são países que têm a menor incidência de câncer de mama do mundo, e sabe qual é a principal carne que eles comem? Carne de frango. Então não tem essa relação de que a carne de frango tem hormônio, e muito menos que isso causa câncer, que isso traz problema para a sua vida e para a sua saúde. Limpa da sua mente essa história de que carne de frango causa câncer, de que carne tem hormônio e de que carne vermelha, carne de boi, ela vai causar câncer no seu intestino. Não tem relação de causa e efeito nessa divulgação superficial que está sendo feita nas redes sociais. O que a gente sabe é que o consumo de presunto, o consumo de salsicha, de mortadela, estão associados a câncer intestinal. Mas perceba que existe uma diferença grande entre a carne moída que você come, o hambúrguer caseiro que você faz, da salsicha, do presunto e da presuntada. Então é essa diferença que a gente precisa fazer, separar o joio do trigo, separar carne boa de carne processada. Separar leite bom, muitas pessoas falam, não vou tomar mais leite, que leite causa câncer. Vamos separar leite bom, que é o leite refrigerado, leite em pó, do leite de garrafinha que fica fora da geladeira, ou de caixinha que fica fora da geladeira. Essa diferença que a gente precisa fazer. E não essa limitação de consumos, essa limitação de escolhas. A gente precisa fazer escolhas saudáveis, e você é capaz de fazer isso. Aqui no meu perfil, praticamente diariamente eu trago escolhas saudáveis para todo mundo, não é só para o paciente que está com câncer. A Rai colocou, na minha família já teve morte por câncer de mama, minha irmã, meus sentimentos, viu, Rai? Meus sentimentos em relação a isso que aconteceu.
Obrigado aqui pelas vozes, os corações que o TikTok está mandando. Então, começa a enxergar a alimentação como aliado, não como inimigo. Muitas pessoas hoje veem a alimentação como inimigo. Então ele começa a tirar leite, começa a tirar o glúten. Vamos entrar na questão do glúten. Pesquisas recentes agora reforçando que o glúten não é inflamatório para a maioria das pessoas. Para um grupo pequeno da população é. A população que tem doença celíaca, a população que tem síndrome do colo irritável. Então essa população é inflamatório, ele prejudica, ele causa diarreia, mas para a maioria das pessoas não. Então a internet muitas vezes deseja reduzir todas as pessoas numa caixinha. Ah, você tem alergia a leite, você tem alergia a glúten, você tem alergia a não sei o que mais, você não pode comer carne de frango, você não pode comer carne de boi. Por quê? O medo é a melhor ferramenta para controlar massas. Então, como eles querem, os leigos, controlar 200 milhões de brasileiros, ele cria essas histórias da carrochinha, ele cria essas mentiras para dominar você. O medo é uma ferramenta gigantesca para domínio. Até lembro das canções de ninar que muitas vezes as mães usavam, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, desde pequenininho, muitas vezes a gente é provocado a sentir medo exatamente para você ser controlado. Naquele caso, a mãe queria que a criança dormisse. Não vou entrar no mérito dessas questões de formas com que os pais colocam o filho para dormir. Eu não faço isso com a minha criança, com a minha filha, mas isso existe. Então o medo é uma arma muito poderosa. Políticos usam o medo para controlar populações ou para falar o motivo deles estarem fazendo tal ações com a população. Então lembra disso. Será que você não está sendo dominado pelo medo? Você está deixando de enxergar a verdade científica? Porque o medo é escuro. A luz científica, ela é aberta, ela é verdadeira e pode ser questionada por qualquer pessoa. O medo, você não consegue discutir com uma mulher que tem medo de barata, que aquela barata não vai comer o pé dela, ela está com medo. Talvez algumas pessoas que estão me vendo aqui agora tenham medo de barata. Eu tenho medo de cobra, mas por qual motivo? Porque ela pode me matar. A cobra picar você, você pode ir, vai à morte, você morre. Eu tenho medo, eu vou ficar, ou seja, distante, porque eu sei que aquele bicho é perigoso para mim. Não estou desmerecendo o medo que as mulheres têm de barata, tá? De forma alguma. Minha esposa tem medo de barata, minha filha tem medo de barata, eu tenho que tirar aquele animal de perto delas. Mas eu não consigo discutir com a minha esposa quando ela está ao lado de uma barata que aquele bicho não vai prejudicar ela, porque a gente entra diretamente na parte emocional, a pessoa fica desequilibrada, ela não consegue raciocinar. E talvez você tenha também esse desequilíbrio quando você vê a carne, quando você vê o leite e quando você vê glúten. Porque esse medo foi enfiado dentro da sua mente e você não consegue tirar mais ele. Uma das formas que eu uso é trazer informação científica para que você se liberte desse medo do glúten, medo da carne, do leite e do açúcar. A gente tem doses desses alimentos que podem ser consumidas sem prejuízo para a sua saúde. Então, essa informação que é a mais importante. Na consulta, no acompanhamento, eu tenho uma dose. A Camila colocou, tenho medo de lagartixa, é um trauma de infância. Normalmente, esses traumas, eles advêm da infância. E é um medo. O medo não tem como a gente conversar com alguém com medo, seja da lagartixa, seja da barata, sejam de animais que não têm peçonha, que não têm veneno, não tem como eu conversar com essa pessoa. Isso é um trabalho longo, é um trabalho difícil. O que eu tento fazer a todo momento que eu estou na rede social é tentar desmanchar esse medo de você com a informação científica, mostrar para você que dependendo da dose de açúcar não tem problema, dependendo da dose de trigo não tem problema, dependendo da dose de leite não tem problema, e assim você poder viver de uma forma leve. Algumas pacientes, a Cassinha está colocando, recebem orientações específicas da oncologista dela. Siga a orientação dela, porque ela conhece a sua história, conhece o seu corpo. Eu não conheço, Cassinha. Mas para pacientes com câncer não existe essa
sugestão que você trouxe aqui para a gente, que foi indicada especificamente para você. Então eu tenho vários pacientes que comem tanto açúcar, quanto trigo, quanto a carne e o leite, estão em remissão. Mas eu tenho outros pacientes também com câncer que não comem leite, não podem tomar leite e estão reduzindo o trigo por outras questões fisiológicas deles, não por conta do câncer. Então é uma questão individual da pessoa. Açúcar, como consumir sem culpa? Qual a dose de açúcar? Legal, Tânia. Eu sempre comento na rede social que uma colher de sopa de açúcar, inclusive para o meu paciente diabético, não é problema. A questão é o açúcar escondido. Açúcar hoje está em todo lugar. Você vai comer bolo, tem açúcar. Vai tomar refrigerante, tem açúcar. Vai consumir um chá, a pessoa põe açúcar. Vai consumir café, a pessoa põe açúcar. Então é importante a gente ter essa percepção de que tem açúcar escondido. A Gislene, Ale, igual antigamente, porque os escravos não consumiam na lavoura de manhã o leite. Verdade, tem a ideia, né, de que leite com manga fazia mal, porque é contado um caos, uma lenda, uma história de que os leites apanhavam manga e ordenhavam a vaca. Então o senhor de engenho, o capitão do mato, ele inventou a história de que se comesse os dois juntos passava mal, porque não dava para controlar o negro de tomar o leite e comer a manga. Então existe uma história, né, que é contada que isso existia. Então esses medos são colocados na sua vida e você precisa enxergar. Opa, peraí, esse animal tem veneno? Lagartixa tem veneno? A barata tem veneno? Formiga tem... Formiga até tem um veneninho dela, mas ela é um bichinho tão inofensivo que não vai te matar, né? Não vai, se você não tiver alergia e for picado por ela. Ou seja, a gente precisa ter medo daquilo que é real. Eu tenho medo de cobra. Se eu tiver contato com a cobra, eu tenho medo, porque esse bicho pode me matar. A lagartixa, a barata não vão matar ninguém, mas o medo que essa pessoa sente pode levar ela a cometer atitudes extremamente perigosas. Então, o mais importante é você ter informação para você se libertar desses medos, que é o que eu tento fazer aqui a todo momento. A Simone colocou que está com dor e inchaço no estômago, faço exame e sempre tem pólipo. É perigoso? Sem dúvida é perigoso. Se você está com pólipo, a gente precisa mudar a sua alimentação. Não é à toa que o pólipo aparece em você. E se você está com dor e inchaço, mais ainda. Será que você não está com gastrite e não está fazendo o tratamento adequado? Isso precisa ser observado. A gente tem dois pontos. A pessoa que se sente culpada e não faz nada, e a pessoa, que não é o caso da Simone, que não faz nada, tem um problema e continua com um problema ali sem ser investigado. Então é importante que a gente possa cada vez mais cuidar das pessoas em relação aos sinais e sintomas que elas apresentam. Tá bom? Então, a mensagem hoje da live era essa, né? Para que você possa se libertar dessa culpa do câncer, para que você possa se libertar do medo dos alimentos. Esse medo só traz prejuízo para a sua vida, para o seu futuro, para a socialização. Você teve câncer, mas você não precisa ficar numa jaula ou comendo só coisas que falaram para você comer. Praticamente ficam oferecendo suco verde todo dia. Para pessoas que têm problema de coagulação, isso pode ser a morte. Você vai ficar tomando isso e vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você seguiu o estúpido de um leigo que não sabe nada do que ele está falando, além de tirar sua socialização, não vai te tratar ou curar do câncer. Então toma cuidado com isso, sem desmerecer os leigos, mas é estupidez fazer isso, ficar tomando suco verde todo dia. Não tem respaldo científico algum nessa orientação. E a mensagem é essa, tá bom? Então eu quero agradecer aqui a sua presença, quero agradecer aqui a sua participação, os comentários que você fez. Espero que você esteja inscrito na jornada, ela vai acontecer no dia 31 de julho, no dia 2 de agosto e no dia 4 de agosto, jornada muito especial, acelerando a remissão do câncer. E você que está com câncer, você que tem um familiar com câncer, é meu principal convidado. Alexandre, eu não preciso me inscrever porque eu já estou no seu Instagram, eu estou no YouTube, eu estou no Facebook. Você não vai conseguir participar. Essa jornada é exclusiva para pessoas que se inscreverem no meu grupo do WhatsApp e esta jornada não vai ser publicada no Facebook nem aqui no próprio Instagram.
nem no TikTok. Você precisa estar fazendo parte do grupo, do WhatsApp, para que lá eu divulgue um link exclusivo para que você possa participar, tá bom? Então, desejo um excelente final de semana, excelente sexta-feira e a gente continua aqui em contato nas redes sociais.